pessoal, eu sou a professora Kedma Santos. Calma, isso mesmo, eu sou a professora Kedma Santos e estarei hoje fazendo um pouco diferente, né? A gente vai começar o dia hoje falando sobre língua portuguesa. Oxe, professora, mas é na aula de matemática, mas hoje vai ter uma dobradinha. Hoje eu vou dar aula de língua portuguesa e matemática, mas não se assustem, porque a professora Abigail já estará de volta, beleza? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre sílaba tônica. Que nome esquisito, professor, é nada. O assunto é um docinho, como vocês sabem, né? Sempre que eu venho dar uma aula para você do quinto ano, é para ser um docinho mesmo. Para ficar comigo na interação, o professor Givanilson está aqui para me auxiliar, certo? Professora, mas antes de a gente chamar o professor Givanilson, você não tem como falar um pouco sobre sílaba tônica, não? Eu tenho sim, mas antes, você sabe o que é sílaba tônica? Vocês sabem que uma palavra é possível a gente fazer a separação, certo? Vocês já aprenderam isso também, separação silábica, divisão silábica. Vocês já entendem um pouco sobre isso, né? A sílaba tônica não é nada mais, nada menos do que a sílaba forte da palavra. Oxe, professora, é só isso? Claro que é, minha gente. Vocês acham que eu ia chegar aqui para trazer assunto difícil? De jeito nenhum. A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra há apenas uma. Vocês já aprenderam que numa palavra eu posso ter palavras monossílabas, palavra que só tem uma sílaba. Dissílaba, duas sílabas. Trissílabas, 3 e 4 ou mais polissílabas, não é isso? Eu posso ter palavras com muitas sílabas. Só que no caso, eu só tenho uma sílaba tônica. Não é porque a palavra ela é um pouco maior que eu vou encontrar mais de uma sílaba tônica, não. Em cada palavra só existe uma sílaba forte. Deu para entender direitinho? É fácil? É fácil demais. Se eu colocasse um texto aqui, ó, só no enunciado. A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. E eu tenho uma observação. Que observação, professora? Toda sílaba é tônica quando ela está acentuada. Como assim? A palavra sílaba, por exemplo, a palavra sílaba, ela não é acentuada, então eu já sei que é a sílaba si, que é a mais forte. Oxente, não sabia não? Pois fique sabendo agora. A palavra lâmpada, por exemplo, lâmpada. Onde está a sílaba tônica? No lã. Vê como eu utilizei de mais força para falar o lã. Toda sílaba acentuada é tônica. Pegou essa dica, quinto ano? Vocês vão precisar mais para frente. Aqui, ó, tônica. Tônica também é acentuada. Então, eu já digo automaticamente que o to é a sílaba mais forte. É a minha sílaba tônica. Fácil demais. Eu tenho alguns exemplos aqui, né? Exemplos bem simples, né? Ônibus, tampa. Olha, presta atenção na leitura. Ficou em dúvida com relação à sílaba tônica? Presta atenção como você lê. É fácil, é como divisão silábica. Você, quando está fazendo essa divisão, você vai lendo a palavra e fazendo essa divisão, a separação da sílaba. Quando você fala em sílaba tônica, isso acontece também. Porque quando eu leio,
Lê comigo. Ônibus. Vê, eu dei mais ênfase ao O, porque ele está acentuado. Ônibus. Ônibus. Viu que está perdendo a força? Ônibus. Sílaba tônica, O. Teve acento, é sílaba tônica. Fechou? Tenho outra. Não estou dizendo que todas as sílabas tônicas são acentuadas. Presta atenção, quinto ano. Quando eu falo que toda sílaba acentuada é tônica, não significa dizer que se na palavra não tiver nenhuma acentuada, não vai ter sílaba tônica, viu? Não é isso. É porque fica claro, quando eu encontro um acento em qualquer sílaba, que seja a sílaba tônica, a sílaba mais forte. A sílaba mais fraca a gente chama de sílaba átona. Átona. A sílaba mais fraca, a gente vai perdendo a força, ó. Ônibus. O N, N e o B, o S. Bus são as sílabas átonas, porque a sílaba tônica é o O, onde está o acento. Professor Givanilson, agora sim, tem gente acompanhando a aula? Tem sim, temos sim. Por aqui já nós encontramos, dando um bom dia pra gente. Luan tá por aqui com a gente. Olha que Luan Demétrio. maravilhoso. A Giovana também tá por aqui. Rita, o Pablo dizendo que é da escola José Matias Delgado. A Maria Júlia também tá aqui. E Anne tá dizendo, eu assistindo a aula, Amanda e Ana Júlia. Olha que Tá Anne, maravilhoso. Amanda e Ana Júlia assistindo a aula. Tá todo mundo atento na aula de língua portuguesa, né? É isso mesmo, eu amo quando vocês estão participando junto comigo. Fica ligado. E eu já vou te fazendo uma pergunta. Pensa aí numa palavra e conta pra mim se você achou a sílaba tônica dela. Coloca aí no chat, quando vocês responderem, o professor Givanilson me chama e eu vou ver se você está atento, se você está atenta a essa aula. Tranquilo? Vamos lá, vamos dar prosseguimento à aula. Qual a sílaba tônica das seguintes palavras? Escova. Escova. E aí? Qual é a sílaba tônica? Qual é a sílaba mais forte? Oi? Isso mesmo. Quem respondeu a sílaba có está correto. Preste atenção na leitura. Escova. Escova. Achei a minha sílaba tônica. As outras são sílabas átonas. São as sílabas que têm o som mais fraco. Tranquilo? E aqui? Feirante. 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 Preste atenção. Ah, professora, eu fiquei em dúvida. Eu me confundi entre a sílaba. Fique não. Teve dúvida? Lê a palavra. Feirante. Ficou fácil demais, ó. E aí, professor? Por aqui nós temos também o Omar, que disse que está assistindo a aula pelo tablet do amigo também. Olha tá aí. Está respondendo aqui as sílabas tônicas, né, também. A Maria colocou laranja e colocou sílaba forte, rã. E aí eles estão respondendo rã, rã, rã. Aí vai Anne, Rita, Luan, Que Giovana, maravilhoso. Diego, Pablo, Maria. Hoje eu vou ficar até meio-dia fazendo diferente, dando aula Diego de também. língua portuguesa. Todo mundo. Omar tá por aí, Ana Júlia, Maria Júlia. Quem mais? Luan, Luan, meu Anne, Deus do céu. Rita, Giovana, Diego. É isso aí. E já adianto, vocês estão corretíssimos. É o rã. Fácil, né? Para identificar as sílabas tônicas. Fácil demais. E agora? Presente. Presente. Qual é a sílaba tônica, quinto ano? Hoje a aula está muito facinho, né? Eu vou pedir à professora Abigail para elevar o nível dessas aulas, viu? Vou pedir sim.
Vocês sabem que eu gosto de elevar o nível das aulas, né, de matemática. Com língua portuguesa não pode ser diferente. Vocês são espertos demais. E aí, já sabe qual é a sílaba tônica da palavra presente? Diz para mim. Diego está colocando aqui pré. Será presente. E aí? Vamos descobrir? É o zen. Olha aí. Presente. Lembrando, esse S tem som de Z porque está entre vogais. Não é presente não, viu? Não é de pressentir não, é presente. E aí? Giovana e Anne estão confirmando aqui o zen. Zen. Esse S tem som de Z mesmo, viu? Tá entre vogais. Qual a sílaba tônica das seguintes palavras? De escova é o có, de feirante é o rã e de presente o zen. Confirma, gabarito pronto, vamos seguir. Você sabe o que são palavras paroxítonas? Professora, a senhora veio com palavras meio estranhas hoje. Calma, a gente só vai definir um pouco as sílabas tônicas. Vê só, primeiramente, não esquece, quando a gente vai fazer a contagem das palavras, das sílabas nas palavras, a gente conta do final para o começo da palavra. Quando eu tenho a minha sílaba tônica na primeira sílaba, eu chamo de oxítona. Se é na primeira sílaba, se a primeira sílaba é a mais forte. Do final para o começo, tá? Presta atenção nisso, porque se for do começo para o final, seria a última. Por exemplo, a palavra fé. Fé é uma oxítona. Café. Café. O fé é minha sílaba tônica. Eu posso classificar essa sílaba como oxítona. As paroxítonas, que é o que está escrito aqui, ela é a segunda sílaba. É a segunda sílaba. Como tem aqui, ó, feirante. Presta atenção na imagem. Eu disse que as oxítonas são de trás para frente a primeira oxítona, se a sílaba tônica estiver na primeira sílaba. Na segunda, é paroxítona. Paroxítona. Se a minha sílaba tônica está na segunda sílaba, eu chamo de paroxítona. Beleza? E proparoxítona, a terceira. Tranquilo? A terceira sílaba, detalhe. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tranquilo? Fica a dica aí para você não errar mais. As palavras paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica, ou seja, a penúltima sílaba dessas palavras é pronunciada com mais força. Por isso que eu disse, a gente faz a contagem da sílaba do final para o começo. A última que eu digo é se eu ler a palavra normal. Mas, se eu for fazer a contagem, se a gente utilizar do último para o primeiro, a gente acha de cara a oxítona. A paroxítona, segunda sílaba. Beleza? Segunda de trás para frente. Se eu fizer nessa lógica, é do começo mesmo, a penúltima. Tem a última, penúltima e a antepenúltima, que é a proparoxítona, beleza? Aí vocês fazem essa leitura da forma que você achar mais fácil. Se você acha que é melhor contar a última, penúltima e antepenúltima, você faz. Se não, você conta de trás para frente, como a gente faz conta de matemática. Tranquilo? Repito, as palavras paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica, ou seja, a penúltima sílaba dessas palavras é pronunciada com mais força, como a palavra escova, a palavra feirante e a palavra presente. Olha mais exemplos aqui: caneta, panela, calendário. Presta atenção. Última
penúltima, última, penúltima, última, penúltima. Se eu contar de trás para frente, primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda, paroxítona. Tranquilo? As palavras paroxítonas podem ou não ser acentuadas, como eu falei. Se a palavra ela tem a sílaba forte em determinada sílaba, esse acento pode existir ou não. No caso das paroxítonas, tá? Eu tenho palavras paroxítonas acentuadas e outras não. Como vocês viram, escova, feirante, presente são paroxítonas, mas não são acentuadas, assim como essas cabide, pipa e castelo. São paroxítonas, mas não estão com acento. Aqui eu já tenho paroxítonas com acento. Lápis, açúcar e automóvel. Mesmo esquema. Primeira, segunda. Primeira, segunda, primeira, segunda. Última, antepenúltima. Última, antepenúltima, última e antepenúltima. Simples demais, ó. Fica atento aqui a palavra biblioteca. Aqui eu já tenho uma oxítona. Beleza? Eu vou aproveitar e agradecer ao professor Givanilson Soares. Grande presença sempre, né, minha gente? Obrigado também. Para mim é sempre um prazer. E eles estavam aqui, eles e elas estavam aqui participando o tempo inteiro. A Luan, Maria, a Tayla também estava por aqui com a gente, Giovana, Ana e Diego. E eu espero que eles continuem, né? Porque tem mais aula por aí, né? Muito mais aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. É claro, a professora Abigail vai trazer muito mais coisas para vocês. Mas por hoje, a nossa aula chegou ao fim. Fiquem bem, fiquem em paz e até daqui a pouco que eu volto com matemática. Levanta, toma uma aguinha, já já eu estou de volta. Fiquem em paz.